Tua presença aqui na igreja, na casa do Senhor, o Teu povo reunido, Pai, para ouvir Tua palavra, mas é o Senhor que sara, que cura, que liberta, é o Senhor que transforma, é a Tua palavra, Pai, que tem poder. As Tuas palavras vão permanecer para sempre, Deus. Fala conosco, ajuda-nos, Espírito Santo, transforma, abençoa a Tua igreja, Pai. Que a Tua palavra seja viva, seja eficaz, que o Senhor possa curar enquanto ministramos, transformar, libertar, dar visão para quem precisa, audição para quem precisa, em todos os sentidos, corpo, alma, espírito, pessoas sejam curadas, transformadas, abençoadas essa noite, Pai. No nome de Jesus, manifesta Sua graça, Teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é: realize seu compromisso com a verdade e com a igreja local, a igreja que é o corpo de Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a verdade, né? Que a gente precisa estar firmado na verdade, firmado na casa de Deus. A casa de Deus, a Bíblia fala que somos nós somos o templo do Espírito Santo, mas existe um lugar físico, que existe um pastor físico que cuida de nós, existe o nosso pastor celestial, que é Jesus. Mas nós precisamos estar em unidade, e cada vez que a gente vem aqui celebrar, a gente está recebendo uma unção coletiva, a gente está adorando. A Bíblia fala que Deus habita nos louvores. Enquanto está aqui, nós estamos adorando, sendo transformados, sendo curados. Deus está preenchendo algo que você nem percebe, mas Ele está curando aí, mostrando uma direção, dando uma visão para amanhã, para essa semana. E você sai daqui com as ideias, com os projetos, com o que Deus tem para você. E recebeu vida quando você ouve a palavra. Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Então quando você precisa de vida, é com a palavra, é com a igreja, é ouvindo, participando do corpo, né? Glória a Deus. Vou falar um pouquinho sobre os últimos dias. Jesus falou algumas coisas sobre os últimos dias. Aí Paulo também falou sobre os últimos dias. Quarta-feira na oração aqui eu acabei falando um pouquinho sobre isso, e daí a gente vai ministrar mais um pouquinho sobre isso. Essa mensagem, eu considero ela assim uma mensagem de atenção e de alerta. Até a hora que eu estava meditando um pouquinho, é igual um semáforo. Tem o verde, o vermelho e o amarelo. O amarelo, ele serve para você ter uma atenção. Por quê? Porque vai ter o vermelho, você vai ter que parar. E aí eu até pesquisei para que serve o amarelo no trânsito. É para você reduzir a velocidade e prestar atenção no que você vai fazer. Se você estiver chegando próximo e der tempo, você vê que dá para passar, você passa. Mas se você estiver atrás de outro carro, você já vai maneirando, porque não vai dar tempo. Então, essa mensagem aqui é tipo o amarelo. Nós temos que saber o que vai ser para frente, porque Jesus deu uns alertas aqui dos final dos tempos, e nós precisamos ter atenção no que está acontecendo na mídia, na cultura, nas palavras, nessa geração aqui. Para quê? Para que a gente não faça coisa errada e dê um acidente. O amarelo justamente é para isso. Se não tivesse o amarelo, o cara ia chegar, não está verde, de repente ficou vermelho e brecou, né? Ao de trás batia nele, porque não tem o amarelo. O amarelo você já vai reduzindo, se vê o amarelo você já vai reduzindo, para ver o que você vai fazer. Aí o outro já vai ver que você reduziu, ele vai reduzir também. Mas senão ia ser aquelas brecadas sem amarelo, você brecava, o outro chegava e pá. Então assim, essa mensagem é para isso. Não é uma mensagem dura, mas é uma mensagem para a gente tomar consciência do nosso posicionamento como igreja nesses dias. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Os últimos dias, a Bíblia fala que são tempos penosos, mas só que Deus, Ele guarda a igreja, Ele guarda o seu povo, amém? Tem uma frase que fala assim: Deus está no controle, amém? Ele está no controle de todas as coisas. Só que um dia Deus falou assim: a terra, os céus são o céu do Senhor, a terra eu dei para os filhos dos homens. Tem coisas que Deus deu controle para você, e Ele quer que você faça a mudança, e Ele quer que você chame Ele, para Ele controlar. Agora, no mundo inteiro, se você fala assim, mas está tudo no controle de Deus, é Ele que conduz tudo. Não, se Deus conduzisse tudo da maneira dEle, com o propósito, com o amor dEle, não ia ter gente passando fome, não ia ter crianças abandonadas, não ia ter
pessoas estupradas, não ia ter tanta discriminação, maldade e destruição no mundo. Tem coisas que Deus deu para o homem, e é o homem que não está controlando as coisas. O homem às vezes quer fazer do seu jeito, ele quer mudar aqui, fazer aqui, ele faz tudo sem Deus, aí tem fome, guerra, destruição. Quantas pessoas matam por causa de dinheiro, poluem, destroem, faz guerra, por quê? Porque quer dinheiro, por causa do petróleo, por causa das árvores, por causa disso, daquilo, e o mundo, por causa do dinheiro, a Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, a maneira de Deus ter controle de todas as coisas é quando você ora, quando você pede para Ele, olha Deus, controla a minha vida, me dá direção. Aí Deus, quando você vem aqui, você está dizendo para Deus que precisa dEle, e aí Ele vai organizar, controlar, te ajudar. Mas tem uma parte que é sua e tem uma parte que é dEle. O mundo que está sem Deus, ele está fazendo do seu jeito, ele não está chamando Deus, ele quer fazer do seu jeito porque ele acha que ele pode. Então o mundo às vezes está sendo cheio de problemas, porque o homem quer fazer. Agora, quando o homem se arrepende e volta para Deus, ele está falando, Deus, eu não consigo, me ajuda. Aí entra a graça, entra a favor, entra a bondade, e nós estamos aqui precisando dessa graça, dessa bondade. Aleluia. Nos últimos dias, a verdade, ela tem sido muito relativa, né? O que para mim é verdade, às vezes para o outro ali não é a verdade. A verdade sobre a política, tem tantas verdades, né? Se eu falar a verdade de um lado, o outro fala, não, a verdade é essa. Casamento, não precisa casar não, juntar tá bom. Não, sobre igreja, não, porque essa igreja, porque esse aqui. Existem tantas verdades, até na sua casa, se você falar uma coisa, o outro vai dizer, não, mas é assim, não. Aí, se você não parar, vai dar briga. Por quê? A verdade hoje em dia é muito relativa, todo mundo tem uma opinião formada. Todo mundo que acha que entende alguma coisa, vira um youtuber, abre um canal e começa a ele falar das coisas. Tem coisas boas e tem coisas ruins, mas cabe a nós analisarmos e ficar, a Bíblia fala, olhar e tudo, ficar com o que é bom. O que é a verdade? A verdade, na verdade, é a palavra. Jesus, ele pregava e falava, em verdade vos digo, porque é uma verdade firmada, estabelecida no céu, consumada com o sangue, que foi um testamento legítimo, que ele consagrou com o sangue e tornou ela real. Ele é o autor e consumador da fé, ele consumou, quer dizer, ele carimbou em cima e ela é a verdade. Quando ele fala uma palavra, várias vezes ele falava, quando ele fala uma verdade é porque está estabelecida no céu. E quando você usa a palavra, você está usando algo com autoridade, você usa o nome dele, ele te deu a palavra, então ela tem poder. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Às vezes, a verdade sobre casamento, né? A Bíblia fala que Deus ajunta, não separe o homem, né? Então Deus tem um projeto para o casamento, para a família, para que tudo vá bem. A sociedade é formada em cima da família. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E o fundamento da família é Deus, e o fundamento da sociedade é a família. Então quando não tem Deus, não tem a família, bagunça. Os filhos crescem sem pai, sem mãe, e você vê qual a dificuldade de criar filhos num casal separado, ou num filho que não tem pai e mãe, né? É difícil. E Deus, ele priorizou os padrões para que a verdade governasse, seja bênção para as pessoas. Mas o mundo prefere o quê? Às vezes a mentira. Tem um ditado que fala assim, né? Ajuntado com fé, casado é. Então o cara juntou lá, não, tá bom, não precisa dar bênção de Deus, não precisa registrar. Aí o cara fala, vai até onde durar, né? Então durar o amor. Mas na verdade não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o amor é ágape, né? Tudo crê, tudo suporta, né? O amor nunca falha. O amor é paciente, o amor é benigno, né? O amor no casamento, o perdão tem que existir, o companheirismo, a paciência, né? Ele crê, ele confia, ele espera, ele suporta. É assim que Deus deixou o amor, é assim que Ele nos ama. Quando Ele falou é porque Ele já pratica conosco. Primeiro versículo que eu quero ler, vou ler vários versículos. Então, primeiro versículo, 2 Timóteo 4:4. Segundo Timóteo 4:4, está escrito assim: e não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Nos últimos tempos, as pessoas elas não dariam mais lugar à verdade.
O que é a verdade aqui? Ela não quer saber se a verdade está na palavra de Deus. Ela faz a verdade dela e ela dá lugar a fábulas, né? Depois a gente vai ler, fala que as pessoas elas procurarão palavras agradáveis, pessoas que falam coisas agradáveis, né? Se ela vai ver, por exemplo, alguém que prega, alguém que ensina, ele ensinou coisa legal, é agradável, então eu quero. Ele me deu uma dura, ele falou coisas que eu tenho que me firmar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que fazer coisas assim. Está na palavra, mas eu não quero isso, porque não é agradável. Eu não quero mudar minha vida, eu quero continuar fazendo as coisas que eu faço. Então, para algumas pessoas, ele não quer aquilo que precisa mudar, ele quer algo agradável. Então, o mundo está procurando coisas agradáveis. E no tempo de hoje, que a mídia está falando mais alto, os canais, as pregações de vários pastores bons estão na internet. Então tem a nossa igreja que tem o culto online, tem a do outro dali. Quase todas as pessoas, por causa da pandemia também, tem que fazer culto online. Tem as pessoas de risco que estão em casa escutando. E às vezes a pessoa fala assim, mas aquele pastor prega mais bonito. Aquele pastor lá dá umas duras na gente, mas o outro ali só fala coisa legal. Então a gente acaba procurando coisas que vão agradar o nosso ego. E tem pessoas, o problema é que quando a palavra de Deus tem coisas agradáveis, né? Jesus falou, vinde a mim o cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Isso é agradável, é bênção, é graça. Mas tem pessoas que vão falar coisas agradáveis, mas que não é a verdade. O que Jesus fala é a verdade, e é agradável, né? A palavra tem as leis e os mandamentos. Mas o problema é quando a coisa é agradável e é pecado. Não precisa mais ir na igreja, não tem problema, Jesus já venceu o pecado, você pode pecar, que não tem problema. Aí, na verdade, isso não é uma agradável, isso é fábula, e isso te desvia da verdade, e isso é um alerta, porque a Bíblia fala que nos últimos dias, as pessoas vão se cercar de mestres. Jesus falou de vários falsos mestres. As pessoas querem ibope, e elas fazem qualquer vídeo, elas pregam muitas coisas para chamar a atenção e para ganhar a tua atenção, e às vezes vão deixar de colocar a verdade para ganhar a atenção das pessoas. E aí que está o risco da gente sair da verdade e entrar numa fábula, né? E quando a gente vê, a gente perdeu o caminho. E o problema não precisa ser rápido, mas é preciso estar no caminho certo. Eu posso estar rápido, não adianta eu estar rápido no caminho errado. Depois eu vou ter que voltar tudo de novo para seguir o caminho certo, e fora que vai ter problema, vai ter custo, vai ter às vezes coisas que não vai conseguir resolver. Vamos ler agora lá em Mateus 24, onde Jesus falou desses princípios das dores, que muitas coisas iam acontecer. Aleluia. A igreja é igual uma casa. Tem momentos que você vai se alegrar, ficar feliz, mas tem momentos que o pai e a mãe vai ter que puxar a orelha do filho. Ele vai ter que falar, não, esse é o caminho, não, tem que fazer assim, não. Mas eu já falei 10 vezes, escova o dente, eu vou falar de novo, até você aprender. Então, na verdade, a igreja é isso. Jesus falou assim, santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Como que a gente se santifica? Através da palavra. Davi falou assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É através de a gente ouvir a palavra da verdade que a gente santifica, através de a gente ler a Bíblia que a gente santifica. De repente a gente está mudando porque a gente leu, a gente aprendeu, e de repente aquilo que está aqui dentro vai guardar a gente do mal, do pecado. A gente vai falar, não quero mais isso. Mateus 24, 8, Jesus falando assim, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir falsos profetas, e enganarão a muitos, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. Você viu? É um tempo que há muita perseguição. Quando você fala uma verdade, às vezes você posta lá, eu posto mensagem, vários anos, né? A gente coloca algumas mensagens, alguns gostam. Quando você posta uma mensagem de ensinamento, 1 ou 2 curtiu. Quando você posta
Jesus está mudando sua vida hoje. Receba a bênção. Vai entrar 1 milhão na sua conta amanhã, creia. Aí tá, todo mundo curte. Por quê? As pessoas querem coisa agradável, coisa que vai ser bênção. E você pode ver, você quer fazer coisas, você quer ser um cara de famosa, é só colocar coisas que agradam as pessoas. Não interessa. Vou orar por você agora, deixa só pedir de oração. As pessoas querem oração, então é uma geração hoje, né? Hoje em dia nós estamos acostumados com micro-ondas, acostumados com as coisas rápidas. Então tudo que traz benefício, parar para ler, para escutar, para meditar, sabe? Mas as pessoas estão querendo coisas rápidas, mas existem coisas que não tem como mudar. É ouvir a palavra, é meditar, é adorar. Não tem como se trocar esse lugar. Tem coisas que não mudam na palavra de Deus. Agora o mundo quer coisas rápidas, e fala que por causa da verdade muitos se escandalizariam. Você vai falar uma verdade, as pessoas às vezes vão julgar você, vão criticar você, vão falar mal de você, né? Um cara postou esses dias que a pessoa que era fazer tal coisa na internet, ele era isso, era aquilo, ele era um pecador assim aos olhos dele. O outro, que ele era um cristão, os dois morreram de Covid, mas um foi para o céu, outro foi para o inferno. Quer dizer, ele botou a opinião dele, mas aí todo mundo falou mal dele, porque você não pode julgar, você não sabe. Na verdade, ninguém sabe, né? Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Até no último momento, se a pessoa se arrepender, Deus ele tem um coração e ele perdoa, igual o ladrão na cruz. Depende do coração. Mas o engraçado é que você colocou algo ali, está todo mundo ou falando bem ou falando mal, né? Todo mundo está lá para julgar. Tem países que existe uma perseguição maior, tem cristãos que são perseguidos, ou são mortos, outros são queimados, igrejas são queimadas em outros lugares, por causa da verdade. Surgirão falsos profetas. Como você vê assim que tem o pastor tal, que é bênção, tem o outro pastor, aí tem o canal do macumbeiro, tem do bruxo, tem do espírito, tem disso, tem daquilo, e às vezes vai ter coisas parecidas. O cara fazer uma oração lá, olha que era oração boa, até parece a da igreja, mas de repente tem muitas coisas que se a gente não perceber, a gente está trocando. Quando a gente vê, a gente está seguindo esses mestres, né? A palavra de hoje é fazer o simples, voltar para a palavra, voltar, estar em comunhão com a igreja, com o corpo. Quando eu vejo um irmão aqui, eu sinto feliz, porque eu estou em comunhão. Ele veio aqui, ele veio adorar. Quando ele vem na oração, eu estou ajudando ele vindo, e ele está me ajudando vindo. Nós estamos perseverando num mundo que às vezes não quer Deus, não quer igreja. Ele fala mal, ele fala que a gente é fanático, mas na verdade o mundo está bebendo, roubando, matando, os problemas familiares. Tem pessoas que têm dinheiro, mas existem brigas em casa, existem problemas. Por quê? Porque o vazio do homem é só Deus que preenche. A alegria verdadeira é só Deus. Deus tem uma paz e uma alegria que é Ele que tem para você, porque Ele criou você, e Ele sabe o propósito para a sua vida, e só nele você vai encontrar o propósito. Jesus falou assim, Ele é a luz do mundo. Para quê? Para que a gente não ande em trevas. Não é a luz do dia e da noite, é a luz de saber o que eu vou fazer amanhã, como que eu vou praticar, como que eu vou amar, né? Ele falou, Jesus falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Nós vemos assim que o amor das pessoas, você vê assim, filho que mata pai, pai que mata filho, aparece algumas notícias assim, o amor às vezes se esfria, e por causa da iniquidade, o pecado aumentou. Você vê quanta coisa é postada, quanta coisa é falada. Você vê as crianças, eu estava esse dia lá numa loja, aí um guri na outra, de bicicleta, um xingava o outro, palavrão feio. Aí, enquanto eu botava o cadeado na bicicleta, ele xingava, ele falou uns 4, 5 palavrão. Aí eu falei, menino, tudo bom? Jesus te ama, não fala palavrão não. Você vai para a igreja, depois você vai na igreja, Jesus te ama, ele não quer que você fale palavrão. Aí o outro gurizinho, mas ele não vai na igreja, e não sei o que, daí um ficou reclamando com o outro, eu vou na igreja sim, não sei o que. E onde estão os pais para ensinar, né? Desde pequeno, nossos filhos, eles aprendem e falam, e às vezes para a sociedade é normal, né? Mas para nós não pode ser normal. A iniquidade do mundo está esfriando o amor das pessoas, mas o problema é essa palavra de hoje ensina
que não pode contagiar e esfriar a igreja. E nós às vezes estamos inseridos no mundo, não tem como tirar. Nós estamos trabalhando, nós estamos na escola, nós estamos em todo lugar, nós trabalhamos, temos internet, nós postamos coisas, vemos coisas, temos amigos em todas as mídias, e nós somos influenciados. Só que na verdade nós podemos escolher fazer o certo e o errado, nós podemos escolher fazer a diferença ou não. É nós que temos que influenciar eles para bem, nós que temos que mostrar amor e perdão e graça, e não ser influenciados e fazer o que eles fazem. Eles estão pegando a morte do mundo. A Bíblia fala que o mundo está morto, e às vezes está contagiando e matando, às vezes até a igreja, contaminando, esfriando o amor da igreja, e o amor da igreja não pode esfriar. Nós não podemos perder isso, porque o que faz diferença é o nosso amor. Jesus falou assim: pelo amor de vocês, todos saberão que sois meus discípulos. A diferença nossa do mundo é o amor, é que nós somos diferentes, nós não podemos fazer as mesmas coisas. O mundo está assim por causa da iniquidade, está aumentando, mas a igreja ela tem que perseverar em unidade, em amor e graça. Por quê? Para que a gente possa ver Jesus em nós. As pessoas têm que ver Jesus em nós e ver essa diferença. Agora eu vou passar um pouquinho e falar sobre Paulo. Paulo, ele escreveu a carta de 2 Timóteo, foi o último livro que ele escreveu. Ele escreveu 4 capítulos. No capítulo 2 e 3 ele fala sobre os últimos dias, no 3 e no 4 ele fala sobre os últimos dias. Aí no 4 ele falou assim: o tempo da minha partida é a chegada. Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É porque, por causa de Jesus, ele ia morrer. E chegou o tempo dele, e ele ficou muito tempo pregando o evangelho, Deus guardando, até o tempo estabelecido. Mas ele deixou a última mensagem, ó, fala: cuidado, Timóteo, eu vou te dar as orientações agora. E a mesma orientação que eu vou passar para a igreja, né? Ele falou como é que estava o final dos tempos, e ele passou a orientação para Timóteo, para que ele perseverasse em seguir aquele ensinamento. Paulo falou como ele seria esse tempo e os ensinamentos. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. 2 Timóteo 3:1 fala dos últimos dias. Aleluia. Antes de eu falar sobre isso, deixa aberto ali. Jesus ainda, ele falou sobre duas parábolas. A do servo vigilante, né? Ele falou sobre os talentos, e ele falou também sobre os dias de Noé. O servo vigilante, ele fala assim: sede vós como servos vigilantes que esperam pelo seu Senhor, né? Jesus falou assim também: o dia que o Filho do Homem virá, será que ele achará fé na terra? Perseverar em oração. Nós temos sido uma igreja vigilante que está esperando pelo Senhor, ou não? Ou nós temos sido negligentes? Ele falou assim: eu dei talentos. Ele falou assim que a vinda do Filho do Homem será igual o dia que o Senhor acerta com aqueles servos que ele deu os talentos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3, a outra ele deu 1. Aí ele falou assim: negociar esses talentos até que eu volte. Aí depois, quando ele voltou de um tempo, aquele que tinha ganhado 5, ele negociou, ele fez aquilo lá multiplicar, daí tinha 10, daí ele falou: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O que deu 3, também ele multiplicou. Agora o que deu 1, ele pegou e falou assim: meu servo é exigente, eu vou pegar e vou guardar para ninguém roubar. E aí ele não multiplicou, ele deixou guardado e não negociou. Ele falou assim: ó, eu guardei aqui o 1 que eu tinha. E aí ele falou assim: servo mau, eu te falei para negociar. E daí aquele fala que ele foi jogado fora nas trevas. Aqui fala assim: Deus não quer saber da quantidade, Ele quer saber que você pega o que você tem. Às vezes um vai ganhar mais talento, outro vai ganhar menos, mas Deus quer que você use aquilo que Ele te deu para fazer a diferença. Jesus, Ele não quer chegar aqui e te encontrar de mãos vazias. Ele não quer chegar aqui que você só
veio na igreja, mas eu só vim na igreja, mas Ele quer mais, Ele quer que você seja um bom exemplo, cuide da família, tenha fé, seja ousado, faça algo diferente. A salvação ela é pela graça, não tem como ser perfeito, mas só que Ele vai ficar triste se você não estiver fazendo nada, não estiver lutando contra o pecado. A Bíblia fala assim, que aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado. O pecado é um erro, é falha, amém? Nós pecamos, nós corremos em arrependimento, nós queremos mudar, mas Ele não quer que você viva pecando e fale assim, não, o sangue de Jesus me cobre, isso não. E depois Jesus falou assim, a vinda do Filho do Homem será igual os dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, eu posso até falar assim, compravam, vendiam, trabalhavam, negociavam, é normal, até que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. O problema não é casar e dar esse casamento, o problema não é comprar e vender, o problema não é comer e beber, o problema é não estar vigilante, porque Noé estava pregando o evangelho, e a igreja está pregando o evangelho. Noé construiu uma arca, e a igreja construiu uma arca, que é, Jesus construiu já, que é a salvação. Quando Jesus morreu na cruz, Ele construiu a arca. Quando a Bíblia fala, todo aquele que crê será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A igreja está aqui ensinando o caminho, já tem uma arca pronta, é você que entra, e a porta está aberta. Agora tem pessoas que não estão percebendo, mas vai chegar um dia que a porta vai fechar, e o problema é que tem pessoas que não estão percebendo, que o mundo do jeito que está. O pastor Carlos esse dia mostrou um vídeo na Argentina, que as pessoas estão indo lá nos aviários de porcos, roubando os porcos, e era tipo 20, 30, 40 pessoas, porque não tinha comida. Na Venezuela tem problemas, já tá, as pessoas perderam 10%, sei lá, 20% da massa corpórea, do peso, porque fome. E aí está chegando em muitos lugares crise. Aí o Brasil, nós estamos vendo um tempo que os preços estão subindo, você vê muitas pessoas problemas, e a coisa acontecendo assim, pessoas morrendo ao nosso lado, pandemia e coisas, e tem pessoas que não estão percebendo que esse é um tempo diferente, e é um tempo dos últimos dias. Pelo que a Bíblia diz, nós vamos até analisar, será que nós chegamos nesse tempo? Pelo que Jesus falou, falsos profetas, iniquidade, o amor esfriando. Então Noé entrou na arca, fechou a porta, porque não tinha mais como esperar, ele esperou ali muito tempo. As pessoas estavam o quê? Zombando, e tem pessoas zombando da igreja, zombando do evangelho, mas um dia a porta vai fechar. A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Eu não sei como é que vai ser, a Bíblia fala que vai ter um dia que vai procurar a palavra, não vai encontrar. Talvez vai ser na tribulação, não sei, mas nós não sabemos como vai ser esse tempo, se a igreja vai ser arrebatada antes. Nós queremos que a igreja vai ser arrebatada, vai ser arrebatamento, depois vai vir a tribulação, mas se não for também, nós temos que estar preparados para todas as hipóteses, né? Nós temos que estar preparados porque vai vir, e nós não sabemos os dias, e também nós não sabemos a nossa hora, né? Nós temos que estar preparados hoje. Então ele falou essa carta aqui, a impiedade dos últimos dias, né? Nós falamos, tem pregações, bênção de graça, né? Vamos orar por cura e abençoar, e prosperidade e bênção, tudo isso está no Evangelho, mas essas palavras de alerta são bênção, amém? A gente precisa receber como bênção, porque nos ajudam, nos orientam, né? A gente sai daqui às vezes um pouquinho triste conosco, mas essa tristeza, a Bíblia fala que é um arrependimento segundo Deus, que nos conduz à vida, arrependimento, a mudanças, né? 1 Timóteo 3:1, sabe porém que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos. Dá uma analisada, ver se parece com os dias de hoje. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Tem pessoas que você faz o bem, ele fica bravo com você quando você faz a coisa certa. Não, mas porque você é honesto, cara, mas é só pegar um negocinho aqui, você vai falar, não fala nada para ninguém, não, eu vou falar, você não serve para ser um companheiro, tipo assim, você não quer fazer as coisas erradas, e o cara quer fazer, e depois é você que é o errado da turma. Na política, né, quantas coisas lá acontecem, não, porque se tem um que não faz o que os outros querem, ele é perseguido.
tem gente perseguida por fazer o bem. E aqui fala que o mundo, inimigos do bem, ó, tem pessoas que são inimigas do bem, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Eu falei antes, né? O problema é quando essas coisas começam a afetar a igreja. E nós somos a igreja. Nós temos que saber quem nós somos. Nós somos o povo tirado para fora. Nós temos que nos posicionar como igreja. E o mundo, a Bíblia fala, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo não tem o amor de Deus. Amar o mundo é amar esse sistema, amar o pecado, amar as coisas que Deus, Jesus morreu pelo pecado, justamente para que a gente tenha novidade de vida, a gente possa vencer o pecado, andando em santidade, que você possa usufruir das coisas do mundo, mas não o pecado. Você pode ir em vários lugares, mas para que pecar? Você vai no restaurante, não precisa pecar. Você vai na partida de futebol, não precisa pecar. Você vai na praia, não precisa pecar. Você vai em vários lugares. Tem lugares que você vê que está nítido que você vai pecar, então não vai. Mas Deus te deu essa liberdade. A Bíblia fala, se Cristo vos libertar, sereis livres. E você é livre hoje. Você está aqui porque você escolheu estar aqui. Tem pessoas que são escravas e não conseguem vir. Nós convidamos, a pessoa, ela fala, eu vou, de repente não consegue ir. Não sei o que acontece, eu não consigo ir. Mas na verdade, você pede para Deus, Deus te dá ajuda, Deus dá graça, você vem. Mas tem pessoas que não estão conseguindo. Mas a verdade liberta. E quando você prega, Deus liberta a pessoa. Você começa a falar de Jesus, começa a falar do amor de Deus. De repente a palavra entra, os olhos se abrem e ele vem. E por isso que precisa da igreja, ser forte e firme e continuar pregando. Depois eu vou dar os conselhos que Timóteo deu, que Paulo deu a Timóteo. Aqui, o problema do esfriamento da igreja é o que pode acontecer, que nem Jesus falou na parábola das 10 virgens. Tinha 10 virgens que foi chamada, a Bíblia fala que o reino do céu será como 10 virgens que se prepararam para encontrar o noivo. E nós somos a igreja, somos a virgem que Deus está preparando para se encontrar com Jesus. Fala que das 10, 5 tinham óleo na lâmpada e 5 não tinham. Elas tinham a lâmpada, tinham a presença de Deus, estavam na igreja, mas 5 delas levaram óleo sobrando e 5 não. Daí, à meia-noite, o tempo de trevas, escuridão, talvez é o tempo que nós estamos vivendo hoje, todos pegaram no sono. Mas a hora que ouviu o grito, um alerta, elas estavam apercebidas. E aí quando elas foram preparar a lâmpada, acender, elas botaram o óleo, acendeu. Aí 5 delas não tinha mais óleo e acabou já. Por quê? Porque não se prepararam no momento certo, elas deixaram acabar. Elas levaram a vida, tá bom, qualquer jeito. E aí ela falou, a 5 falou assim, dá para nós o seu óleo. Aí ela falou assim, não dá, porque nós temos pouquinho, é só o que dá para chegar. Nesse final dos tempos, o óleo que você vai ter, às vezes só vai dar para chegar, porque é pela graça. Mas você precisa ter. Na hora que Jesus falar, ó o noivo, você vai ter que ter óleo para acender. E aí você vai precisar daquele momento para enxergar. E nós precisamos ter uma visão clara desses últimos dias, do que está acontecendo. E a hora que ela acendeu, ela foi para o caminho, encontrou o noivo. E 5 não tinha como enxergar. Ela falou assim, vai e volta e compra. Mas como é que vai voltar? Não tem como você... Então por isso que eu falei, tem momentos que a gente perde, de repente não consegue mais voltar. E se Jesus voltar hoje, amanhã, e para quem está no mundo, no pecado, longe de Deus, achando que a vida é dinheiro, é festa, a Bíblia fala que a semente que caiu nos espinhos é aquele que assim, as coisas do mundo, a fascinação das riquezas, né, as coisas do mundo fascinam a pessoa e ela acaba não percebendo. De repente ela está preocupada só com o dinheiro, só com o crescimento, só com as coisas do mundo e não percebeu. Mas nós precisamos perceber que nós precisamos ter esse óleo. O óleo fala das boas obras, fala da fé, fala de estar em oração, fala de estar vigilante, perseverando na palavra. As obras não salvam, mas elas mostram a qualidade da fé que você tem, né? Eu sou cristão, mas eu não, sabe, até você vir na igreja é uma obra, mas cada vez que você fala de Jesus, cada vez que você ajuda alguém, cada vez que você faz algo por alguém, cada vez que você evita o pecado, que você sofre algo, uma afronta por Jesus, que você... o cara zombou de você porque você é cristão, amém, eu sou cristão mesmo. Lá no trabalho, você deu um bom testemunho,
as outras pessoas criticou você, mas é uma obra. Cada vez que você não nega a fé, é uma obra. Às vezes as pessoas morrem por causa de Jesus, é uma obra. A Bíblia fala que Enoque, ele andava com Deus, ele alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Nosso testemunho é o que as pessoas estão vendo. Ah, esse homem é de Deus, esse aí só posta coisa legal. Às vezes a pessoa, ela não gosta do que você posta, mas ela lembra que você é cristão. Ela não gosta dessas coisas, só fica postando coisa de Deus, esse cara é fanático. Eu até excluí ele, mas ele sabe, ele vê você na rua, ele sabe, esse cara aí, ele é crente mesmo. Mas é um testemunho que está mostrando, e a Bíblia fala que esse evangelho será pregado como testemunho. Tem pessoas que, ele não vai querer Deus, amém, Deus não salva quem não quer, mas se você quer, Ele salva, né? Mas Ele não é obrigado, mas o evangelho é pregado. A pessoa não vai morrer sem saber que existe o evangelho, sem saber que existe uma igreja, sem saber que existe uma salvação, sem saber que existe um Deus que morreu por ela, para ela ter salvação. Então, esse testemunho precisa prestar. 2 Timóteo 3,10 fala assim, agora é o conselho para Timóteo: tu porém tens observado a minha doutrina, 2 Timóteo 3,10, o meu procedimento, a minha intenção e fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha como é que Paulo dava o testemunho. O testemunho de Paulo é que ele tinha a doutrina que ele pregava, né, que ele recebeu de Jesus, o procedimento, né, a intenção, a fé, a longanimidade. Nós precisamos desses dias de longanimidade, perseverança, amor. Essas são coisas, né? Você viu as minhas perseguições e aflições, as quais sofri em Antioquia. Paulo sofria perseguição pelo evangelho e continuava pregando. Ele estava no calabouço, continuava escrevendo cartas para a igreja. Quantas perseguições suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Paulo estava ali sofrendo perseguição, mas Deus estava livrando. E na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo serão perseguidos, sofrerão perseguição. Se você quiser manter o testemunho fiel de Deus, sabe, não precisa entrar em contenda, ou debate com as pessoas, brigar com as pessoas, bater, não, você só vai manter um testemunho. Não, eu não bebo, eu tenho meu, se a pessoa bebe, amém, glória a Deus, a gente tem que amar as pessoas, né? A Bíblia fala que não é o pecado beber, a Bíblia fala que os beberrões não herdarão o reino dos céus. E a Bíblia fala, aquilo que te faz pecar, larga. Essa bebida te faz pecar, larga. Mas um dia Paulo falou para Timóteo: toma um pouquinho de vinho para o teu estômago. Mas aquilo lá ele estava falando um conselho, por causa que ele tinha uma enfermidade no estômago. Toma um pouquinho. Mas é um conselho que ele deu ali. Agora tem pessoas que falam: não, o vinho pode, então aí enche a cara de vinho. Mas e aí? Nós temos que ter uma boa ética. A Bíblia fala que a sã doutrina, nós precisamos cuidar. A igreja, nós temos uma visão de que a bebida faz mal, e de repente, por causa da bebida, tem pessoas que já bebiam antes, de repente, quando bebiam, faziam coisas erradas. Então, para evitar, não beba. E para dar um bom testemunho, nós não bebemos. Mas sempre existe a ética, né? Existem as coisas, e na verdade, a Bíblia fala: a fé que tens para ti mesmo. A Bíblia ensina várias coisas, e você vai encontrar na palavra. Tem as doutrinas que nós seguimos na igreja. Cada igreja tem sua doutrina, e dentro da igreja você honra a sua igreja, seu pastor, servindo, e isso é bênção, né? Com certeza isso vai ser bênção. Mas o dízimo, né, não é uma coisa que a gente impõe. A gente mostra na palavra que é algo que está na palavra de Deus, mas você vai dar o dízimo na hora que você entender que é aquilo, né? E essa é uma sã doutrina que Paulo ensinava, é um procedimento que ele fazia, e nós como igreja temos que seguir a verdade e fazer as coisas certas. E quando a gente persevera fazendo a coisa certa, às vezes alguém vai te perseguir: não, porque eu não concordo. Amém, glória a Deus. Você ama, se a pessoa perguntar, você ensina, né? Se um dia você quiser falar com ela, você fala, mas não precisa brigar. E falando a verdade, às vezes, só de mostrar a sua verdade, às vezes as pessoas vão te perseguir, porque você está mostrando que é cristão. E o mundo de hoje, só porque você é cristão, a pessoa fala: não, você então é de direita, você não é do meu clube, você é isso e aquilo, você não gosta de tal pessoa porque você é disso. Só porque você falou uma frase, você já te julgou um monte. O mundo está assim hoje, né? Mas
sofre a perseguição, a Bíblia fala, como bom soldado de Cristo. Às vezes alguém vai te perseguir, mas suporta, persevera, e você está no caminho certo. Glória a Deus. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, né? Sabendo de quem tens aprendido, que Paulo falava, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a palavra de Deus. Jesus foi exemplo, Paulo foi exemplo, e nós temos que ser exemplo como líderes, como igreja. O pastor tem que ser exemplo para essa geração, né? Nós somos falhos, todos somos falhos, dependemos da graça de Deus, mas é um bom exemplo que nós temos que imitar. 3,15. E sabes que desde a infância as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação e pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Ele falou, permanece na palavra, permanece no que você aprendeu. Nós precisamos permanecer na palavra. Se você às vezes nesse tempo está deixando de ter um tempo com a palavra, volte. Tenha o tempo, seja 10, seja 15, tira um tempo ali para você ler, aquilo lá vai lavar você. Nós somos santificados pela leitura, pelo tempo, pela comunhão. Você para um dia, todo dia, né, você tem aquele comunhão, oração, palavra, aquilo vai guardar você. O domingo nós viemos aqui, recebemos a palavra, amém? Mas é todo dia, é uma prática, porque problema e dificuldade nós temos todo dia, e palavra nós temos que ver todo dia também. Ele falou, permanece naquilo. Paulo estava falando assim, olha, o mundo está assim, os últimos dias, tem tanta coisa acontecendo, mas para você não esfriar, permanece na palavra, permanece em oração, permanece na comunhão. Eu vou falar sobre a igreja também, que é a importância de estar junto, né? Sabe que a palavra, ela vai te ajudar, ela vai te inspirar, ela vai te ensinar, o que você precisa de ensinamento, ela corrige também, ela instrui, mas está na palavra. Agora ele falou sobre Timóteo assim, ó, no capítulo 4, versículo 1. Eu conjuro, eu rogo a você, Timóteo, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os mortos, pela sua vinda, prega a palavra, continua pregando, insista, a tempo e fora de tempo. Esse a tempo e fora de tempo é o tempo que as pessoas ouvem e o tempo que as pessoas não ouvem. Tem um tempo que as pessoas parecem que não querem ouvir, mas prega tempo e fora de tempo. Ah, mas não sei se eu vou ser inconveniente. Às vezes você vai ser inconveniente, porque você não sabe o tempo. A Bíblia fala, semeia a tua semente de manhã e à tarde, porque não sabe qual que vai prosperar. Lança teu pão sobre as águas, faz a diferença. Ele pediu a Timóteo, não deixe o teu ministério, fala, reavive o dom de Deus que é em ti, um dia ele falou para Timóteo, porque está aí dentro, ó, o dom que você recebeu de Deus, o seu chamado está aí dentro, não deixa morrer, está ali, reaviva, é igual o Todd, né? Se deixou parado um pouquinho, ele fica só o leite em cima, mas você pega a colher, dá uma mexidinha no Todd, e ele ficou escurinho de novo, né? Então pega, ouve a palavra, ó, para um tempo de oração ali, de repente, avivou, mexeu o Todd ali, ó. Deus vai continuar falando com você, está ali, né? Que a gente não consegue às vezes ouvir, é tantas vozes que a gente não percebe, mas Deus está falando em todo o tempo. Deus fala com você no trabalho, a hora que você acorda, a hora que você dorme, está sempre a voz do Espírito Santo. Daqui às vezes nós nebulamos ela, cheia de coisas, nós estamos ouvindo e não consegue ouvir a voz de Deus, né? Mas Deus está falando todo o tempo, né? Porque virá o tempo e que não suportarão a sã doutrina. Olha, ele falou assim, prega a palavra a tempo fora de tempo, repreende, exorta, com longanimidade e ensina, porque virá o tempo que não suportarão. Olha, esse é o período, tem pessoas que não suportam mais ouvir, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, elas se ajuntar-se-ão de mestres segundo seus próprios desejos. Ela vai procurar pessoas que agradam a ela, e às vezes é o problema, né? Tem pessoas que vão ser falsos profetas, e não só desviarão os ouvidos das verdades, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista e cumpre o teu ministério, né? Sofre as aflições, faz o teu papel, firma na verdade, amém?
Agora eu queria falar um pouquinho sobre a igreja, né? Nós temos um pastor, nós temos uma igreja, tem várias igrejas bênção aqui, mas cada igreja está cuidando das pessoas. E nesse tempo, o lugar que nós estamos abrigados é na palavra, é através do Espírito Santo que está nos orientando, é na casa de Deus, é através do nosso líder de célula, das pessoas que estão ao nosso lado. Todos nós queremos ajudar uns aos outros. É hora de nós olharmos sempre as qualidades das pessoas, não os defeitos. Se nós procurarmos os defeitos, nós vamos achar. Se nós procurarmos as qualidades, nós vamos achar. E tem muitas pessoas que te amam, quer cuidar de você. A Igreja Nova Aliança, ela tem 40 e tantos anos servindo lá, mais de 5.000 membros, né, que tem várias igrejas, cobertura em várias igrejas no Brasil. A palavra que nós recebemos, os livros, as palavras ministradas, né, o pastor sempre ministra palavras de Londrina, tem seguido o ensinamento que vem de um conselho de pastores. Para quê? Para que a verdade seja estabelecida, né? E firma, cada vez que você vem num culto, você é abençoado. O conselho da cidade aqui de saúde fala que a igreja pode ter 30% da capacidade, nós cabemos 400 pessoas, hoje nós estamos aqui talvez 50, então cabe muita gente, dá para convidar bastante pessoas. Tem os negócios de higienização que vai cuidar. Vai começar uma integração amanhã aqui na igreja, que é 5 semanas para você ser ensinado o que a igreja pensa, a doutrina, algumas coisas assim sobre salvação, que é importante sobre batismo, casamento, família. Quem quer conhecer para membrar na igreja pode vir. São 5 semanas de aula, é no domingo, mas vai começar acho que na segunda-feira. Tudo isso para quê? Para ensinar a verdade. Temos a cela, temos as pessoas que cuidam. Não deixe de ir à igreja, podendo vá, ajude, participe, pois na igreja alimentamos nossa fé. A igreja aqui, ela tem um custo, porque a igreja ela é grande, ela tem um custo da pessoa que trabalha, da energia, todo esse processo aqui, os instrumentos que são dos melhores. É importante que você não perca nesse período de contribuir, de ajudar, porque a obra de Deus se faz assim também. Você ora, você vai ministrar, mas você ajuda financeiramente, você ajuda em algum ministério, participa, né? A Bíblia fala assim, Hebreus 10, 24, e consideramo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia, né? Fala para o irmão, ajuda, vai, né? Eu sei que tem pessoas que têm idade, tem um grau de risco, tem pessoas que não podem, tem pessoas que trabalham, glória a Deus, mas se você pode, vai. Cada vez que você vai, é um esforço, está cansado naquele dia, mas se você pode, vai ser bênção. Aqui na igreja você alimenta a sua fé. A palavra que se você não vem aquela palavra, você perdeu. Você vai ter outra palavra talvez, mas aquela você perdeu. Ou senão você vai ter que ir lá no YouTube, né, ver a palavra ministrada. E essa unção, existe uma unção específica. A de casa é uma unção específica, mas a Bíblia fala que na igreja é uma unção específica diferente, né? Que aí nós vamos ler no final aqui o Salmo 133. Se o pessoal quiser subir depois, estou terminando já. Nesses dias as pessoas se guardam mais, assistem os cultos online, muito bom para todos, né? Principalmente para o grupo de risco, mas valorize sua igreja local, a sua cobertura, valoriza aquelas pessoas que, seus líderes, né, que estão orando por você, seu pastor que está orando, que está preparando a palavra e vem cedo, o grupo de louvor que está preparando. Valoriza as pessoas. Às vezes nós, por causa desses dias, né, tanta palavra, tanta pregação bonita, pastores ungidos de Deus na internet, né? Às vezes tem pessoas que às vezes trocam o culto da igreja pelo culto online. E às vezes nem é o da igreja, é do outro pastor. Por quê? Mas a palavra dele é mais agradável, mais bonita, ou é diferente. E não valoriza aquela pessoa
paga o preço, que está se esforçando, que cuida de você, que na hora do problema, você não vai conseguir ir lá no Rio de Janeiro ou em algum lugar que está esse pastor, você vai ter que procurar os pastores que cuidem de você. E Deus, Ele estipulou isso, igual um pai precisa de uma mãe, nós precisamos também dos pastores, das pessoas que estão ao nosso lado, são pessoas que estão ali vendo o nosso dia a dia, né? Na igreja tem comunhão entre os irmãos, tem uma unção coletiva quando adoramos, a presença de Deus, é diferente você adorar em casa, né? Ter o culto online, do que você adorar aqui, a presença é diferente, lá em casa vocês às vezes preguiça no sofá, né? Ai, preguiça de levantar a mão, aqui não, você já tem um ambiente, você já sente a presença de Deus, às vezes muito mais do que em casa. Glória a Deus. Deus ama a igreja e Ele habita nos louvores, Ele quer que nos ajuntemos em unidade e perseverança nesses dias, para o bem nosso e da igreja, amém? É aqui que nós estamos guardados. Na quarta-feira nós temos a oração aqui das 7h30 às 8h30, que é benção também. Se você pode, vem, acompanha, manda mensagem, no grupo da célula lá, coloca alguma frase, algum versículo, alguma imagem lá, né? Vai animar os irmãos também. Tudo isso é bênção. Compartilha a mensagem na internet, no Facebook. Tudo que você faz para poder levar o evangelho é bênção. Se a pessoa não converter, mas serve de sinal e testemunho para essa geração. Amém? E, por último, abre aí em Salmo 133. Vamos todos ler junto. 133, 1. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ler esse salmo de pé. Eu vou ler, daí nós vamos orar e daí nós vamos... Aleluia. Nesse final dos tempos, o diabo ele tenta, com esse período, afastar as pessoas. É o contato. Muitas vezes chegar na igreja aqui, tem pessoas que converteram porque chegou na igreja, alguém abraçou ela, falou assim, mas eu cheguei naquela igreja, quando ele me abraça, é aquela recepção ali calorosa, o diabo às vezes quer apagar isso, não pode pegar na mão, às vezes é só um soquinho, mas nós precisamos ter convívio com os irmãos, chegar cedo, às vezes, quem pode, né? Um pouquinho que você conversa com alguém, a pessoa conta alguma coisa, é bênção. Nós às vezes, cara, esse negócio ali, né? Ah não, vou chegar bem na hora, porque aí não tenho contato com ninguém, amém. Mas, se você pode, também pode conversar, tem máscara, tem tudo ali, né? Salmo 133, 1. Ó, quão bom e quão suave os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Deus se agrada dos irmãos de união. Não tem perfeição, igual família. Família tem várias coisas diferentes ali, mas é a família. Nós somos um. É bom e é suave e agradável viver em união. É como o óleo, é a unção de Deus que desce, que vem desde a liderança e vem passando sobre todo o corpo. A Bíblia fala que ali o Senhor ordena a bênção. Por isso que eu falo que existe uma bênção especial aqui na igreja. Quando você sente o corpo, a unidade, a igreja é tirada para fora. Como que nós somos uma igreja? Existe a igreja universal, não do reino de Deus, mas a igreja universal do corpo de Cristo, que é todo aquele que crê em Jesus e se torna a igreja. Mesmo onde uma igreja, numa fazenda, o cara que crê em Jesus, ele é parte da igreja. Mas quando nós nos reunimos, é diferente. É aqui uma união. Eu gosto de ver os irmãos, eu cumprimento os irmãos. Por quê? Porque aquela ligação é importante. Ele fala que igual o sacerdote, né? A unção veio, foi descendo e abençoou todo o corpo. E assim nós precisamos ser abençoados. Amém? Vamos fazer uma oração primeiro. Se você tem alguma enfermidade no corpo, se você tem alguma situação que você só levante sua mão, vamos estar orando. E o Senhor que cura está aqui. Eu creio que Deus, Ele é o que cura, que sara, que restaura.
né? Tem um senhor ali, ele falou que está com cada Covid, ele não está mais ouvindo. Você quer vir aqui para a gente orar? Se alguém quiser também uma oração, quer vir aqui na frente, nosso pastor Diego vai orar também. Ou se não, no seu lugar ali, se você quiser vir, quiser receber a oração, pode vir aqui, a gente vai estar orando. Mas se não, se alguém quiser uma oração específica assim na área da saúde, pode vir aqui, a gente vai estar orando, o pastor vai estar orando. Ou se não, levante suas mãos aí onde você está. Vou orar nesse sentido, depois nós vamos orar pela palavra. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que está abrindo nossos olhos para a verdade, que está abrindo nossos ouvidos para a verdade, Pai. Espírito Santo, vem curando, tocando, restaurando agora. Que o ouvido se abra para a verdade e que se abra para as coisas de Deus em nome de Jesus. E que a gente possa poder ouvir a voz no meio de tanto barulho e tantas vozes nesse mundo, Pai. Que o Senhor possa curar, libertar e transformar, Pai. O Senhor já levou toda dor, toda enfermidade, todo mal. O Senhor vem aguardando agora, no nome de Jesus Cristo, todo mal, toda enfermidade seja curada e restaurada, Pai. O Senhor já curou na cruz. A Bíblia fala, tudo que nós ligamos no céu está ligado na terra. Se você tem uma dor no corpo, receba a cura agora em nome de Jesus. Faça o teste agora. Se você não pode fazer, Deus vai fazer um milagre agora no nome de Jesus. Ser curado, ser sarado, ser livre. Você que está em casa agora, receba a cura pelo poder do nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, pela graça que Deus nos deixou como igreja de ligar na terra. Nós ligamos a cura, ligamos espiritualmente, uma igreja que ouve, uma igreja que enxerga, uma igreja que consegue, Pai, ter óleo na lâmpada, uma igreja que consegue ser luz no mundo e consegue ter óleo e ser luz para as pessoas em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa essa palavra, Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai. A mim e a igreja, Deus. Que a gente possa estar juntos a brincar na Tua palavra, fazendo, Pai, o simples, voltando, Pai, para a palavra, ou voltando para a igreja, no sentido da unidade. Que a Tua graça, Pai, venha sobre nossas vidas. No nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja. Aleluia. Vamos adorar.